Conselho de classe é um caos, é aquela zona, é professor achando ruim para todo lado, é gente reclamando, é professor dizendo que vai reprovar de qualquer jeito. Socorro! Respira fundo, chama a Nossa Senhora das Coordenadoras Pedagógicas e fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como é possível transformar o seu conselho de classe caótico em um momento produtivo e organizado. E agora eu te convido a entender como que eu posso criar esse momento tão estressante em um momento que é produtivo e cheio de resultados no fim das contas. Então vamos entender como que isso é possível. Mas antes eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo sobre coordenação pedagógica e ficar ligado aqui nas dicas da Raquel para você realmente ter uma coordenação cheia de resultados. Primeiríssima coisa que você precisa entender é o que não está acontecendo direito no seu conselho de classe. São professores que estão atrapalhando o andamento, são professores picuinhas, são momentos muito de falar sobre os alunos problema, e no fim das contas, o que era para ser dito, que é refletir sobre o desenvolvimento dos alunos e as práticas pedagógicas que estão sendo adotadas, fica lá, ó, esquecido e deixado de lado. Então, entenda quais são os pontos que precisam ser melhorados e evoluídos por aí, que diante disso você veja tudo que eu vou citar aqui para ver qual é o ponto que você precisa direcionar melhor. Mas a maior dica que eu te deixo aqui é, se você ainda não faz o pré-conselho, tá na hora de fazer. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como fazer o pré-conselho com os seus professores por aí. Agora, claro, qual é o maior objetivo do conselho de classe? Entender os resultados acadêmicos dos alunos, discutir essas estratégias de intervenção, promover um alinhamento pedagógico e um direcionamento dos próximos passos que precisam ser pensados e seguidos. Isso é o principal que a gente precisa abordar no conselho de classe. O resto passa praticamente a ser secundário e deixa de ter um grande valor se eu tiver um bom pré-conselho de classe e um bom pós-conselho de classe. Esse miolo fica mais enxuto, mais organizado, mais produtivo e com melhores resultados. E uma dica também muito importante é pensar nesse cronograma e na organização do conselho. Quais datas te permite uma análise prévia de dados? Quais datas te permite verificar entre bimestres, trimestres, quais são os trâmites e avaliações que você precisa direcionar de uma maneira bem direcionada no sentido de posicionamento da coordenação. Então, entenda que todas as vezes que você tiver clareza que essas datas elas são importantes para uma sequência de atividades que você vai seguir, você está caminhando para um bom posicionamento no seu conselho de classe. Mas se por acaso você não tiver tanta clareza assim, ao longo dessa aula de hoje você vai entender melhor como fazer isso. Outra coisa que você tem que ter clareza dentro do processo de cronograma e organização é a importância de você acionar os seus professores com antecedência para que eles saibam qual vai ser a data do conselho, qual é o horário e o que é esperado deles para aquele momento. Quais planilhas devem ser preenchidas, quais ações devem ser tomadas, tudo aquilo que pode direcionar algo que demanda de atividade dos professores precisa ser avisado com antecedência. Um bom cronograma dos conselhos de classe traz resultados bem positivos para a sua instituição. Você não pode esquecer no conselho de classe lista de presença, resultado de alunos, registros de comportamento, todo o processo ali de ações que foram feitas com alunos evadidos, por exemplo, ficha de anotações de decisões, encaminhamentos, algum atendimento ali que você possa ter feito a algum pai que seja pertinente para levar para o conselho.
Tudo isso você precisa anexar e ter, preferencialmente, numa pasta já dividido por sala, para agilizar o processo ao longo do seu conselho de classe. Se for algo mais trabalhoso, eu sugiro que você coloque tudo isso num único arquivo ou numa planilha, para que na hora do conselho você já saiba por turma o que é que tem, o que não tem, quais são os alunos evadidos, as faltas, etc. Isso pode facilitar o seu trabalho e agilizar durante o conselho. Agora, chegou o momento do conselho de classe. O que você vai fazer? Você vai criar uma discussão bem objetiva sobre qual é o desempenho desses alunos com base nos dados que você coletou lá no pré-conselho, que a gente ainda vai falar sobre ele. Diante disso, os debates eles serão direcionados já com essa base do pré-conselho e bem ali para chegar numa conclusão de quais atitudes devem ser tomadas ao longo daquela etapa ou da próxima etapa para os alunos em especial. E muito importante, aqueles alunos que estão com rendimento abaixo do esperado, a família precisa ser contactada imediatamente após o conselho de classe para que não haja margem para dizer eu não sabia, não tinha como, isso e aquilo. Além disso, na hora que você faz a abertura do conselho, é muito legal que você crie algumas regras ali para aquela convivência do momento de conselho, para não correr o risco de alguém falar alguma besteira ou alguma maldade ou alguma coisa ali que a gente percebe que foi, né, só para alfinetar e, consequentemente, o conselho perder o maior foco. Então, deixe claro quais são as regras de convivência ao longo dos momentos de conselho de classe para você não correr o risco de tudo que você está planejando ir por água abaixo. Lembre-se que você precisa focar em 3 pontos importantes. A parte do estudante propriamente dito, pontos fortes, dificuldades, aquilo que precisa ser mais desenvolvido, aquilo que não está caminhando bem, ações que sejam pertinentes dos professores executarem, é um ponto que tem que ser abordado durante o conselho. Além disso, os planejamentos direcionados para os processos de intervenção, como que eles vão ser feitos para cada sala, para cada aluno, para cada momento, e que isso seja ponto de discussão dentro do conselho de classe para vocês já saírem dele com as estratégias traçadas daquilo que precisa ser feito com cada um dos alunos e professores também. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, é o registro e o monitoramento. Eu preciso fazer um registro disso para que eu saiba o que eu tenho que monitorar, senão eu vou ficar perdida na coordenação e não vou monitorar nada, não vou saber se a coisa está dando certo ou não, vai chegar no outro conselho e nada pode ter sido feito e você ainda fica com cara de palhaça. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que esses registros sejam feitos e que você dê prazos para esses pontos que precisam ser alcançados entre professores e alunos, para que não corra o risco de você não ficar atento a esses momentos de transformação ali entre professores e alunos e também de melhoria, né, do processo de aprendizagem. E aí, por fim, você finaliza esse conselho direcionando quais vão ser as ações que vão ser tomadas, o que vai ser observado dali em diante e deixa todos os professores assinarem essa ata que você registrou essas ações. Se necessário for, passa uma cópia para os professores depois, para não correr o risco deles dizerem que não sabiam o que tinha que fazer. Mas, como eu disse, eu vou falar aqui também brevemente do pré-conselho. O que é o pré-conselho, Raquel? É quando eu dialogo individualmente com os professores, já tendo uma compreensão daqueles alunos que não estão caminhando bem, aqueles professores que estão com algum desgosto em relação a algum aluno, ou aquele professor que tem percebido que o aluno está desenvolvendo uma disciplina, não está em outra. Então, eu faço uma escuta individual com todos os professores ali para entender o que eu preciso saber para próximas ações e também para o meu conselho de classe já ir com um direcionamento, porque os professores já vão ter pensado previamente pontos que são importantes. Além disso, eu gosto muito no pré-conselho de dar, por exemplo, uma nota global para esse aluno, em que cada professor fala uma nota que acredita que esse aluno está merecendo de atitude, de comportamento ali, e que seja um valor pequeno em relação ao valor da etapa, mas que seja um valor
coletivo, em que seja uma média de todos os professores. Isso, para mim, tem um peso importante para mostrar para o aluno que ele é único nesse aspecto de ter um comportamento único para todo mundo que está em volta dele. Tem escola que gosta de adotar, tem escola que não, e eu quero que você me conte aqui embaixo. Você gosta desse tipo de nota que é global? Que cada um dos professores dá a sua nota, e a gente pega essa média e consegue compreender como que esse aluno está na totalidade dele em atitude ou comportamento ou comportamento? Me conta aqui nos comentários para a gente continuar a nossa conversa. Enquanto isso, eu deixo outros vídeos aí para você continuar afiado com o assunto de coordenação pedagógica. E não esqueça de curtir esse vídeo se você chegou até o final dele e também compartilha com um coordenador amigo seu que precisa saber mais sobre conselho de classe. Beijo! Com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.